Fala, turma, sejam bem-vindos aí ao primeiro encontro do Flow. Nem sei o nome da comunidade ainda, mas é isso aí. Muito bom, muito bom. É o primeiro encontro aí, e hoje o Rafael Nash, mano, obrigado aí, velho, por você ter apresentado essa plataforma incrível aí para mim. Tô pirando aqui nas possibilidades, né? Obrigado mesmo. E hoje o Nash, né? Nash é um cara incrível e ele vai trazer aí uma aula para nós aí de como criar uma dashboard de forma profissional dentro do GHL. É com você, irmão, a aula é tua, tô aqui como aprendiz, aluno, quero aprender e aplicar aqui no meu negócio. Maravilha, gente. Pô, obrigado aí pela recepção, Alex. Gratidão aí. Vamos junto. Bom, essa aula sobre dashboard, a gente precisa entender alguns pontos que são fundamentais, né? A GHL, ela fornece para nós algumas dashboards que são padrões do sistema, que a gente pode escolher ali. A gente consegue construir relatórios a partir de dashboards, relatórios personalizados, e a gente consegue imputar relatórios de outros locais, como um Data Studio ou qualquer outra informação para dentro da GHL via iframe, tá? Então, a gente tem infinitas possibilidades para poder mostrar para os clientes uma visão geral do que está sendo feito, tá? O que eu fiz aqui? Eu tenho um controle de clientes, né? Tenho um controle financeiro de clientes, e eu tenho uma dashboard que ela gera para o time, gera para a equipe uma visão a nível de cultura de para onde a gente vai chegar, né? O que eu tenho que ver para entender se eu estou na direção certa. Então, antes da gente ir para a dashboard, eu quero dar um passo para trás e dizer o seguinte: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai importar e você vai para qualquer lugar, né? Então, o princípio é entender, pô, aonde eu quero chegar em X meses, né? Como que eu crio uma meta smart ali? Eu já tenho um planejamento estratégico, eu não tenho. E aí, quando você tem essa visão clara, né, dos objetivos que você quer alcançar, você colocar isso na dashboard para o time ver todos os dias, quando ele fizer login, vai ajudar você a manter esse controle, tá? Então, antes de eu compartilhar a tela, deixa eu entender um ponto aqui. O William ou o Adson, vocês já fizeram esse processo mais básico ali de entender para onde você quer chegar, o que você quer construir, com quantas pessoas, em quais canais? Vocês já fizeram esse estudo, já documentaram isso? Não, eu já fiz, mas eu não documentei, não. Legal. Tô. Alex, você tem algum material falando sobre isso? De repente, algum GPT? Porque eu acho que pode ser uma grande oportunidade para passar para o pessoal também, né? Eu não sei se você já tem. Voltar depois. Tá, é um ponto legal para a gente colocar como bônus aqui da plataforma. Eu até tenho um GPT que ajuda a segmentar ali os objetivos estratégicos e trazer alguns indicadores, tá? Bom, vamos lá, vamos abrir a tela aqui e aí a gente já pensa numa estrutura lógica aqui. Então, só um segundo. Ô, Hudson, não tá dando para desmutar você, não sei por quê, irmão. Estranhão pra caramba. Bom, então vamos lá. Toda vez que a gente pega um cliente, a própria GHL já disponibiliza para a gente essa dashboard aqui, que é uma dashboard padrão. Aqui a gente tem várias informações que ficam disponíveis aqui, ó. Quando a gente clica em adicionar o widget, lá embaixo a gente tem os campos gerais, tá? E aqui, cada um desses campos, eles já estão aqui. Então, ela já te coloca ali uma visão clara, tá? Geralmente, esses campos, eles não são muito personalizáveis. A gente não consegue mexer e ajustar as informações que são colocadas dentro deles. Por quê? Porque é um campo padrão da própria plataforma. A única coisa que a gente consegue personalizar é o tema. Então, eu posso colocar um tema azul, posso colocar um tema verde, um tema rosa e assim por diante.
Se eu quiser colocar algum outro tema personalizado, eu vou clicar ou em elementos, tá? E aí eu posso embedar, por exemplo, um site inteiro, um vídeo do YouTube, ou qualquer outro iframe que eu tenha de uma outra dashboard. É só eu clicar e arrastar aqui, e aí eu consigo colocar. Eu consigo colocar um título, consigo colocar uma imagem, consigo colocar um texto, né? Um text box, né? Que é um texto mesmo, com parágrafos, etc, tá? Mas eu também consigo ter os meus widgets, tá? Então, aqui a própria GHL, ela me traz várias oportunidades. Então, eu tenho informações de contatos, né, com contagem, contatos por fonte, e, cara, uma infinidade. Eu nem quero passar por todos esses daqui, porque senão vocês vão ficar malucos, porque dá para fazer muita coisa. Eu tenho os widgets de compromisso, que geralmente são dashboards de agenda, né? Dashboard de leads, que falam do objeto de oportunidades, que são todas as informações que ficam aqui dentro das oportunidades. Eu tenho também dashboard de dados de visitantes, né, o total de visualizações no funil, páginas e assim por diante. E eu tenho também a oportunidade de colocar informações sobre anúncios da Meta. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, compras no site, valor gasto, e todos os dados que vêm da Meta, eu também consigo colocar aqui também. Existe agora uma opção de colocar dados do Analytics, que isso não tinha. Então, agora a gente já consegue puxar. É uma funcionalidade nova. Então, o que eu faço? Eu gosto de deixar esse dashboard padrão, tá? Depois eu falo de estatísticas personalizadas ali também. Eu gosto de ter esse dashboard padrão. Eu não sei se vocês habilitaram, mas lá em laboratórios, a gente tem a opção de colocar os insights para resumir alguns pontos da dashboard com IA. Então, se você tem, por exemplo, uma tabela grande de leads ou dados numéricos, você pode usar este campo aqui tanto para resumir de forma geral, quanto em alguns campos personalizados. Por exemplo, esses que são padrão da GHL, ele não tem essa opção de você resumir. Outra coisa, eu posso adicionar um novo painel, e a própria GHL, ela me dá a opção de escolher se eu quero um painel da biblioteca ou se eu quero clonar um painel existente, tá? Em painel da biblioteca, eu já tenho várias funcionalidades, né? Eu tenho, por exemplo, um painel de rastreio de ligação, que aí ele já traz para a gente ali um fluxo já semi-pronto. A gente tem a opção de ter um painel de atribuição de leads, para pegar a primeira atribuição, a última atribuição. A gente tem a atribuição de oportunidades também, atribuição, agendamentos, um painel de agendamentos para poder fazer o controle, ou visualizar as comunicações, para saber SLA, para saber se uma pessoa do time está recebendo mais leads ou menos leads. Então, a gente já tem aqui várias opções, tá? E a própria GHL está colocando aqui do lado algumas categorias para a gente poder selecionar esse pipeline, tá? Então, se você é novo, se você não tem tanta experiência, eu recomendo você a selecionar um desses templates aqui e começar a fuçar mesmo e mexer e colocar ali para os clientes para você já ter uma visão mais clara. Agora, se você já é mais avançado, você vai selecionar essa opção de painel em branco. E aqui, quando você clica em painel em branco, deixa eu só fazer isso em uma conta minha aqui. Eu amo quando dá essas enroladas. Ó. Opa. Ó. Esse, por exemplo, é o meu painel, tá? Já eu vou falar sobre ele para vocês terem uma visão mais clara. Eu poderia vir aqui em adicionar painel, selecionar painel em branco e colocar um nome, por exemplo, controle de funis. Eu posso habilitar esse painel como um privado, ou seja, só eu vou ter acesso, ou eu posso fazer um controle um pouco mais aberto, né? Então, eu posso atribuir somente para um usuário específico da empresa, então vou deixar completo. Eu posso atribuir somente para administradores,
E eu posso atribuir apenas para um usuário da conta. Desculpa, da agência, usuário da agência ou usuário da conta. Então, eu deixo tudo completo e crio o meu painel. Quando eu crio o meu painel, automaticamente, a própria GHL já me traz aqui alguns widgets prontos. Então, se eu quero rastrear leads, se eu quero monitorar vendas, receita, mesmo eu tendo a opção de colocar ali, né, alguns painéis altamente personalizado, a GHL, mesmo assim, ela já me dá a opção de eu conseguir, enfim, já criar algumas opções aqui de forma mais rápida, tá? Então, você consegue rastrear fontes, e quando você confirma aqui, ele já sobe para você no painel, tá? Então, eu vou usar alguns de exemplo aqui. Vamos lá, contagem de leads, engajamento com o cliente, vou confirmar, e monitorar vendas. Confirmar. Eu não quero saber marketing de anúncio. Vou colocar marketing de anúncio também, porque é importante. Beleza. Clique em adicionar ao painel e automaticamente ele já vai importar todos os contatos. Vocês vão perceber que vai vir tudo bagunçado aqui, tá? Mas olha que legal. Aqui ele já habilitou a opção de eu poder editar a minha dashboard. O que eu gosto de fazer? Tá? Em primeiro lugar, eu gosto de separar fora daqui da GHL. Então, ou eu pego um caderno, ou uso o próprio GPT ali para entender o que é importante, qual que é a hierarquia, e aí eu venho colocando elementos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em elementos e dizer que o primeiro elemento é objetivo e estratégia. Objetivo estratégico da Gruai. Posso colocar uma cor aqui, para dar um pouco mais de destaque, né? Coloco centralizado, a cor de fundo. Na verdade, aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar a cor preta e a cor de fundo vai ser um vermelho. Clique em salvar. Automaticamente esse elemento foi aqui para baixo. Na verdade, a cor do fundo vai ficar branca. Esse elemento foi aqui para baixo. Basta eu clicar aqui do lado, ó, e arrastar. Ele tem esse probleminha aqui de a gente não conseguir arrastar de uma vez. Ó. Você vem aqui, vai ajustando até ele lá para cima. Beleza? Clique em salvar. Salvar alterações. E aí eu vou editar de novo, porque ele não ficou lá em cima, né? Vem aqui e coloco lá em cima. Fácil, não é? Super fácil, né? Vou editar o painel de novo. Vou clicar em elementos. E agora eu vou pegar um vídeo no YouTube. Poderia ser um vídeo meu, um vídeo da empresa. Vocês perceberam o time que eu torço, né? Vou pegar aqui. Pegar esse vídeo aqui. Vem aqui em compartilhar. E eu quero incorporar esse vídeo aqui. Então, eu vou copiar todo o código de incorporação. Volto para cá. Vocês estão vendo minha tela inteira, gente? Sim. Aqui eu tenho um embed. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vídeo institucional. É uma opção, tá? Na verdade, aqui eu vou copiar o URL, não vou copiar o embed, não. Coloco o tipo de vídeo. Poderia ser o iframe, mas poderia ser o URL também. Posso ocultar o título. Clico aqui. Automaticamente ele já vai colocar o vídeo lá embaixo para mim. Nesse caso aqui, não funcionou dessa forma. Deixa eu ver o iframe aqui. Aí, via iframe ele entrou. Você pode pegar esse vídeo, clicar aqui e arrastar lá para cima, como se fosse uma explicação sobre o que é a empresa, né? Se você quiser colocar aqui um vídeo explicativo, fica a teu critério, né? A ideia aqui não é nem de pensar no design, tá? Pensar em
em orientações para a equipe. Você poderia criar uma dashboard, por exemplo, com orientações para o time comercial, com vários vídeos explicativos. Então, vídeo 1, explicativo sobre a ferramenta, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. Então, é uma forma de você não ter o trabalho de ficar colocando isso numa página e auxiliar o time de uma maneira mais fácil. Outra coisa que eu gosto de colocar é um elemento em texto. Ô, Nest, você sabe se funciona com vídeo não listado? Funciona assim. Ah, legal. Então o cara Porque pode ter um treinamento já, né? Sim. Já deixar gravado aí. Como que você fez ali para poder esticar a imagem ali? Que eu tentei esticar a minha, eu não consegui, não. Aqui, ó, aqui embaixo, ó. Ele tem uma opção aqui, entendeu? Aí você vem aqui e ajusta aqui o tamanho. Agora eu vi aqui. Show. Outra coisa legal é essa parte de text box aqui. Então, eu poderia vir aqui no GPT. Ó. Conhecendo a GrowEye, como você conhece, crie um texto curto de um parágrafo sobre a cultura da empresa. Vamos ver ao vivo aqui que ele vai falar aí. Agora, eu poderia colocar assim, ó. Coloque o objetivo estratégico de 2025. E eu pego esse texto aqui, óbvio que não é esse texto, né? Mas poderia ser qualquer outro. Eu venho aqui, adiciono aqui, e aí aqui dentro eu posso brincar, posso colocar negrito, posso fazer o que eu quiser. Beleza, salvei, esse texto vai lá para baixo, eu clico no texto. A única coisa chata é isso daqui, pô, isso daqui é uma parada muito, muito ridícula de UX, né? Você não consegue clicar e arrastar tudo. Você vem aqui e adiciona aqui em cima e ajusta o texto, né? De acordo com o padrão que vocês querem colocar. Então, essas são algumas opções. Então, cara, vai da criatividade vocês poderem utilizar isso daqui da melhor forma, tá? Inclusive, essa parada do vídeo aqui é muito legal, se você quiser, sei lá, dar boas-vindas, colocar um vídeo explicativo para relembrar a pessoa, né, do objetivo estratégico da empresa. Isso é bem útil, bem funcional, tá? O que eu fiz, tá? Então, aqui vocês conseguiram entender, né, essa parte aqui de elementos. Vamos tentar entender agora como que funcionam os widgets, tá? Imagina que eu quero ter uma visão geral dos anúncios da Meta. Na verdade, eu vou pegar dos leads, tá? Não vou pegar dos anúncios da Meta porque eu não tenho conta... Acho que eu tenho conta conectada, deixa eu ver. Vamos supor que eu queira ver compras no site. Aqui eu tenho a métrica, que eu quero ver. Então, soma dos criativos, custo médio de conversão e assim por diante, CPC, né? Agora, vocês percebem que não dá para ver tudo, né? Quando você clica nessas opções aqui, você abre outras opções de métrica. Por exemplo, quando eu quero ver nesse gráfico aqui de pizza, ele já me dá outros formatos de opções. Então, aqui eu já posso escolher um grupo de campanha, eu posso escolher um objetivo de anúncio. Se eu clico, por exemplo, gráfico em linha, ele me dá a opção de eu escolher esse gráfico colocando por data e um detalhamento, de acordo com o que está no Facebook. Eu consigo ter opções mais avançadas, que é buscar outros parâmetros, né? Pegar, por exemplo, os últimos 7 dias, ou fazer uma comparação com meses anteriores. Então, assim, tem infinitas possibilidades, né? É bem o famoso clique e fuça, né? Para a gente ir testando aqui. E aqui, nessa opção de tabela, ele me diz quais são as colunas que eu quero colocar, que eu quero visualizar. Então, imagina que eu quero montar como se fosse uma coluna de Excel, e eu quero ver tudo do anúncio. Eu venho aqui, segmento, aplico as colunas, e automaticamente ele já me dá, né, todas as informações aqui de compras no site. Agora, eu preciso atribuir uma condição. Por quê? Eu estou dizendo que eu quero visualizar as compras no site, mas de que site? Então, eu clico em condições e seleciono a conta. Então, eu quero que a conta seja, por exemplo, X8 Consórcios. Aqui. Certo? Clico aqui, ele já vai me trazer todos os dados que eu quero daquela conta de anúncio em específico. Eu quero visualizar dentro dessa conta de anúncios, mas eu quero visualizar uma campanha específica. Então, eu quero que seja a campanha, por exemplo,
Formulário consultores. Eu não sei qual que tá ativa, Alex. Acho que é essa daqui, né? Formulários consultores. Eu quero que essa campanha aqui, eu quero ver a frequência dessa campanha, eu quero ver o objetivo dessa frequência, dessa campanha. Então, você consegue criar várias opções aqui de fluxos, tá? Com condições. Beleza? Cada um desses indicadores aqui, eles têm diferentes condições mediante ao gráfico que você quer. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse gráfico de pizza, eu não vou conseguir ver essas informações, ele não vai me permitir ver todas as informações. Então, o importante é você sempre entender, né, as variações que tem aqui mediante ao dado que você colocou para a GHL, tá? Isso aqui ficou claro, gente? Essa visão mais básica aqui, tá? É uma pincelada aqui antes da gente entrar um pouco mais na estratégia. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso, antes de eu continuar? Ficou, cara, ficou de boa. Apareceu ali, Rafa, aparece na opção quando você vai criar em clonar. Esse clonar, ele serve para levar para outras subcontas, por exemplo? Sabe Vamos dizer? lá. Sei, vamos lá. Eu usei muito esse clonar aí. Ó, você se refere ao clonar um card aqui dentro, Clonar o dashboard. clonar o dashboard aqui. Duplicar para outra conta. Duplicar em outra conta, tá. Se não tiver no formato edição, você consegue duplicar para outra conta. Legal. Só que só consegue fazer isso quem é dono de agência. Entendi. Entendeu? Se você é dono de uma subconta, você não consegue. Beleza? Massa. Você consegue gerenciar permissões, mesmo depois de ter finalizado o dashboard. Ou você consegue clonar esse dashboard aqui dentro para você fazer uma réplica dele. Legal. Tá? Massa, e aí valeu. tem essa opção aqui de definir como padrão. A definição do padrão... Gente, vocês estão ouvindo o barulho aqui no áudio? Não está chegando para vocês, né? Não tem barulho, Meu pedreiro está em obra aqui, então está terrível. Definir como padrão, você basicamente vai dizer o seguinte, ó, toda vez que alguém abrir a plataforma, vai estar esse dashboard aqui como modelo. Beleza? Show! Lembra daquele recurso que eu falei, que são os insights? A GHL, quem habilitou essa função aqui, ó, se você clica aqui, ele já vai me trazer os insights desse painel. Então, se eu tenho, por exemplo, uma conta com muitos anúncios, né, com muitos dados, eu posso bater o olho aqui, em vez de ficar lendo os dados, posso pedir os insights e ele já vai me trazer isso resumido, tá? Ó, já me traz ali algumas oportunidades. A gente ainda não tem um controle a nível de prompt, para poder, por exemplo, dizer para ele responder em português, ou fazer uma configuração até mais avançada. Aqui, ó, quando a gente clica em resumir, isso daqui só está disponível no nível agência, tá? Mas ainda tem algumas configurações que a GHL precisa melhorar, tá? Isso daqui ainda tá em beta, né? Eles ainda estão melhorando bastante, mas eu acredito que essa função SKI vai habilitar, inclusive, lá no Lead Connector, que é o aplicativo mobile. Então, você vai conseguir, por exemplo, perguntar para a tua IA no aplicativo e ela já vai te responder informações sobre a conta conectada. Então, se você tem uma dashboard, por exemplo, com a conta da Triad Flow, né, com os anúncios ali, se você perguntar, ela já vai te responder com todos os detalhamentos. Isso é muito bom, facilita bastante, né, o dia a dia para você não precisar abrir a dashboard. Beleza? Bom, vamos lá. Outros controles aqui. Aqui eu consigo fazer uma visualização por período, né? Então, eu consigo selecionar aqui que eu quero visualizar os últimos 7 dias, o mês, a semana, o ano. E aí ele já habilita em todos os cards aqui a visualização, tá? E aí eu tenho os meus próprios dashboards. Então, eu vou mostrar o meu aqui, tá? Cadê? Aqui. Eu acho que é esse daqui, principal. Eu vou abrir dados sensíveis aqui. Para mim, não tenho muito apego. Tá gravando, viu, Nest? Depois eu vou disponibilizar, mano. Não tem problema não, irmão. Vambora. Bom que vocês vão ver daqui um mês, 7 dias, daqui vai estar triplicado, então vai ser até legal. O que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Eu vou abrir coisas do meu crescimento para inspirar vocês no crescimento de vocês, tá? O que eu fiz, tá? Eu trabalhei em agência, já tive outros negócios, e quando eu conheci a GHL, para mim foi um divisor de águas, porque, cara, me deu muita opção, me deu muita
tanto oportunidade de pitch de venda para os clientes, como opção de uso meu para mim mesmo, tá? Eu tenho e-commerce, tenho outras coisas. E o primeiro mês fiquei encantado. Na verdade, eu fiquei perdido, né? Porque são muitas coisas para configurar. E aí, até eu ir descobrindo, eu bati muito a cabeça. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu criei uma... Eu não vou chamar de DRE, tá? Fluxo de caixa. Eu criei um controle e eu quero compartilhar isso para vocês porque eu acho que vai servir como inspiração também para vocês. Eu não estou faturando ainda rios de dinheiro, então eu acho que vai estar muito próximo do que vocês estão enfrentando aí de desafio para conquistar os primeiros clientes. E aí a gente vai trazer para o dashboard a maneira como eu fiz para poder configurar isso aqui no dashboard de uma maneira mais estratégica. Beleza? Mas antes, deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Me conta quanto tempo vocês estão com SaaS, com operações rodando, ou o quanto vocês já estão faturando, né? Em que estágio que vocês estão de negócio? O Ayrton, como que você está ali em estágio de negócio, cara? Cara, em relação ao GHL, ainda nada, né? Certo. Tipo, configurando funil, pensando em funil, né? Fiz algumas prospecções aqui pelo GHL, né? Mas ainda nenhum negócio fechado para o GHL. Entendeu? Certo. Mas Perfeito. próxima semana aí tem uma reunião agendada e promete aí. Então, Boa. ainda bem no início, cara. Ainda bem no início. Boa. Apesar de já estar entendendo melhor hoje a ferramenta, né? Mas ainda estou bem no início. E falta também ainda aquele como vender esse serviço, né? Se incrementar isso, enfim, esse tipo de coisa. Ó, legal essa fase que você tá. Eu vou te falar o que eu fiz, tá? Para conseguir os meus primeiros clientes. Um hackzinho que eu fiz aqui, pô, não é nada sobrenatural, mas já é um insight legal para você fazer aí. Gabriel, Leandro ou William, quem mais pode trazer para a gente aí só uma visão, só para entender que momento vocês... Não precisa nem falar de valores, tá, gente? Só para entender. O GHL a gente também praticamente começou agora. Estamos estudando já para começar a uns clientes que a gente tinha no Como, querer puxar ele para o GHL. Show, Mas está show. logo de início mesmo. Legal. William ou Watson? Meu nobre, eu tô também. Você acha que você tem que entrar por outro lugar, velho? Ah, não, agora liberou. Eu tô nesse passo de. Alô. Na verdade, eu tô migrando para o plano agência agora. Eu tava com a subconta do Alex, e aí ele, né, as ferramentas e tudo, me abriu aí um leque de possibilidades que eu já tinha como plano para 2026, e aí a ferramenta Alô. como uma luva porque eu queria para o ano que vem. Então, assim, só que eu preciso já gerar, eu estava até brincando com o Alex antes da nossa reunião aqui, eu estava dizendo para ele, cara, eu vou fazer isso aqui, mas não tem esse dinheiro não, velho. A gente tem que gerar essa grana, né, esse faturamento, porque assim, hoje a nossa operação roda, né, como agência de marketing e performance. Hoje eu tenho CRM, eu uso outro CRM white label que eu tenho aqui, mas não chega nem aos pés, né? E a gente implementa isso também. O meu braço forte não é hoje automação, tecnologia, por mais que eu esteja caminhando para esse processo. Hoje o meu braço mais forte, o meu ponto, né, de equilíbrio aqui é o fato de a gente conseguir vender bem, no sentido de ter boas vendas, né? Nós temos poucos clientes, mas bem vendidos. Então, assim, o meu lance é esse, é o comercial, é a venda, e aí eu estou abrindo aí essa esperança, né, vamos dizer assim, para a questão da automação, da performance, que é o que eu percebo que o cliente ele tem buscado, mais clareza, mais resultado, né? Sai desse negócio de criação de conteúdo, cara, isso é difícil. Não, excelente. Praticamente está positivo com tudo. Legal. Watson, conta um pouquinho aí. Agora eu acho que foi. Aí, boa, tô te ouvindo. Show de bola. Mano, eu uso GHL já. Rapaz, tem mais de um ano já. Só que com subconta, tipo, fuçando um pouquinho aqui, fuçando um pouquinho ali. Eu venho do viés da programação, eu fiz análise de desenvolvimento de sistema, só que eu não fui muito para a área do código mesmo. E aí hoje eu tenho uma agência, tá?
conversei há um tempo atrás com o Alex aí. Tô me reinventando porque eu tive uma queda muito grande, absurda mesmo, no meu faturamento esses últimos tempos aí. Contratação errada, embolei conta pessoal com conta profissional. E aí, o que é que acontece? Cara, depois de uns tapas na cara que o Alex me deu aí, obrigado, Alex, isso é de coração, eu tomei vergonha na cara e comecei. E aí eu já vinha implementando muito como. Só que, meu irmão, o como, de um tempo pra cá, só tá dando dor de cabeça. É caindo conta de WhatsApp, cliente reclamando, que a automação lá que ele para, não para, continua funcionando. Então, eu peguei e falei, cara, eu tenho uma ferramenta na mão que eu tenho conhecimento. Por que eu não vou fazer isso para os meus clientes? Colocar. E aí hoje eu estou modelando, inclusive eu estou participando aqui com vocês, e estou modelando aqui uma proposta, justamente para quê? Para eu pegar os meus clientes da base hoje, de começo, jogar eles para dentro do Go High Level, para apresentar para eles a ferramenta, mostrar o mundo de possibilidades que pode acontecer. E o meu gatilho para os clientes da casa tá para daqui a uns 3, 4 meses. Não é para faturar agora. Mas eu já estou conversando com algumas pessoas que eu quero trazer para dentro do GHL, algumas pessoas já se interessaram, para justamente começar a faturar pelo menos no início para pagar a ferramenta. E depois tocar-lhe o pau. Legal, legal. Mas você já está com uma quantidade de quantos clientes, em média? Não, hoje de tráfego eu tenho uns 12. 12, tá. Isso. Então, potenciais clientes para trazer para cá. Então, exato. O Mário tá aí também? Mário Dona? Mário é brother aí, ó. Mário é brother. Isso é brabo. Ou o Mário ou o Ramon também, se quiser falar um pouquinho. Só para a ideia, Ramon, você chegou agora, entender em que estágio vocês estão de negócio, tá? Já tem clientes rodando, se não tem, se está tendo alguma dificuldade. Pronto, o Ramon aí trabalha comigo. É meu irmão. Aí, pronto, a gente, como eu te falei, estamos iniciando agora com o Go High Level. Já tem alguns clientes, né? No como. Aí a gente estamos tentando, assim, pegar a ferramenta, né? Para estudar mais e já começar a tentar puxar para o GHL. Se quiser, pode até falar, complementar, Ramon. É melhor com as palavras. Nada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente já usa o Como já há bastante tempo. Acho que a gente tem uns 12 clientes, né, Gabriel, na Como. Saiu algumas dificuldades a gente teve em relação aos bloqueios do WhatsApp. E a gente viu uma grande oportunidade, a Alex apresentou, o Go High Level. Assim, a gente ficou encantado com questão de automações, de tudo, né? De unir tudo que o cliente precisa em uma só ferramenta. A gente já tem 2 a 3 clientes para implementar, tem um advogado que já deu ok, e tem mais outros 2 que estão na bala, e eu quero levar todos os clientes para o GHL. E a única coisa que a gente está correndo muito rápido para tentar evoluir é a questão mesmo do treinamento para eles, na parte tanto do funil de vendas como no campo conversas lá. Para eles entenderem bem, é um pouco diferente da Como. Querendo ou não, alguns eram acostumados com Como, outros não queriam usar por causa que era Como. Então, essa dificuldade, acredito que alguns de vocês já tiveram. Mas, assim, a gente está gostando bastante, a gente já evoluiu. O advogado, a gente já criou as automações necessárias e já está tudo muito adiantado aqui. Pô, sensacional, sensacional. Faltou só o Mário, não sei se o Mário está com o fone ativo ali, eu conheci um pouco do negócio dele. Se o Mário tiver, pode me interromper aí, Tamara, para você falar. Legal, ó, eu vou falar o principal aprendizado que eu tive no início, tá, da minha operação aqui com a GHL. Eu já tive agência, já atendi, já trabalhei em agência internacional. A principal dificuldade que eu encontrei aqui foi a relação entre as dores que os meus clientes, que eu estava buscando prospectar, eles tinham, versus a Ferrari que eu tinha na mão. E o que eu percebi? Quando eu vendia para cliente com poder aquisitivo muito baixo, e eu assustava ele com uma ferramenta tão poderosa quanto a que a gente tem na mão, cara, eu até conseguia fechar, tá? Conseguia fechar muitos clientes. Mas a minha entrega era era terrível. Era muito suporte, muita dificuldade, e até você construir todos os seus snapshots, no início é um pouquinho mais difícil, tá? Logo, logo a gente vai poder falar sobre snapshots, sobre como construir, etc. Então, primeira lição cara, essa ferramenta não é para quem não tem dinheiro. E assim, eu preciso falar para vocês porque eu validei isso de diversas formas, tá?
A GHL é uma ferramenta para, eu vou te falar qual que é o meu ICP, tá? Empresas que têm pelo menos 2 pessoas no time comercial, no mínimo, tá? E tem pelo menos uma pessoa no marketing. Por quê? Se você vende para empreendedor, se você vende para lançador, né, para pessoas que querem lançar infoproduto, ou querem vender um curso, ou alguma coisa assim, esse cara ele não vai usar a ferramenta. Por mais que a gente tenha 1000 recursos aqui, a chance dele não usar é muito grande. E aí você vai ter 2 frustrações. A primeira frustração é a de suporte, e a segunda frustração é de que você não vai conseguir aumentar o ticket médio para esse cara, porque se ele não vai usar a ferramenta, ele não vai ter resultado. Então, ele vai ter uma Ferrari na garagem. Essa é a ideia, tá? A segunda coisa é, no começo da minha jornada, eu vou compartilhar minha dashboard com vocês, os meus custos, tá? Aliás, vocês gostariam de saber como eu comecei? Acho que é uma parada legal aqui, porque, pô, já estou rodando uma operação, eu não sei se 30K é muita coisa, às vezes vocês estão muito mais cliente que eu, mas hoje eu tenho uma operação que hoje eu tenho um MRR próximo de 30K, e a gente quer chegar em 100K de MRR, mas assim, é um MRR saudável e tudo bem estruturado. Inclusive, o Alex está em alguns projetos comigo, e detalhe, eu estou há muito pouco tempo na ferramenta, muito pouco tempo, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí eu vou contar caso a caso, a gente vai trocar ideia mesmo, como se a gente estivesse num bar tomando cerveja, tomando um suco de laranja, eu não bebo cerveja, mas um suco de laranja, tá? E eu quero trazer uma ideia de gente para gente, né? Não quero ficar falando, cagando regra aqui não, tá? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu construí um painelzinho, eu tenho outras planilhas muito mais complexas, mas vamos lá. Como eu comecei, tá? Eu comecei em maio de 2025, certo? Em maio de 2025, eu tinha um cliente, que eu já tinha fechado, no valor de R$ 1.700, certo? Esse cliente, eu não tinha custo nenhum na ferramenta, porque eu pagava no máximo o G Suite e o GPT, e aí eu fui crescendo, né? Em junho, eu não aumentei o volume de cliente, porque eu estava estudando sobre a GHL, entendendo as possibilidades, então eu mantive a minha margem de lucro negativa, na verdade, né? Em julho, pode falar, gente, pode ir. Só um adendo rapidinho, para você levar a orientação. Esse ticket médio hoje que tu tá falando, que tu leva, seria só voltado para o GHL ou você envolve outros serviços tipo tráfego, social, algo do tipo? Ótima pergunta, ótima pergunta. Hoje eu envolvo. Antes eu não envolvia e tentava entregar tudo de qualquer jeito. Então esse foi um grande aprendizado. Por quê? Eu tive clientes que eu vendia GHL entregando tudo. Eu tive clientes que eu vendia GHL entregando um microserviço. Cara, não vale a pena e não tem a ver com o produto, tem a ver com o cliente. É o cliente errado que te traz a dor de cabeça. Então, você precisa ter um ICP muito claro de quem você vai atender, e eu já vou antecipar para vocês. O cara tem que ter time comercial, porque se ele não tiver time comercial, assim, os recursos lá de postagem automática são maravilhosos, né? O recurso ali do chat é maravilhoso, só que o cara ele vai trocar a ferramenta pelo WhatsApp. Ele vai começar a responder pelo WhatsApp, ele não vai usar a ferramenta, ele não vai postar de acordo com a ferramenta, né? Usando lá o planejador social, que posta em várias redes. O cara que vai usar é o cara que tem 2, 3 pessoas no atendimento de WhatsApp, no comercial, é a pessoa que, tá com dor ali de receber muito lead e não conseguir lidar com esses leads, e aí você vai acabar vendendo um agente de A. É o cara que faz lançamento, que precisa fazer teste AB e também precisa de um agente de A, tá? Então, é um cuidado que você tem que ter no começo, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Ficou claro ou não? Sim, claríssimo. E aí eu tive uma virada de chave. Vocês vão perceber aqui que de um mês para o outro aqui, né, o faturamento aumentou de 2 mil para 20 mil. E aí eu quero trazer os aprendizados que eu tive aqui. Não foi um cliente que eu fechei, tá? Foi uma quantidade expressiva de clientes, né? Só que, antes de eu mostrar aqui custos, equipe, etc., eu quero trazer vocês para cá. Ó. O que eu aprendi mês a mês, tá? Primeiro mês, eu criei a empresa, conheci as possibilidades e linhas de produtos. O grande aprendizado que eu tive no primeiro mês foi conhecer os recursos e as possibilidades da ferramenta, né? Depois, eu comecei a testar ofertas com empresas conhecidas, amigos e pessoas que tinham dificuldade com tecnologia, e a gente testou uma oferta a 397, tá?
E aí eu fiz uma oferta de 397 por R$ 2.000 o anual. E aí eu tive caixa, fechei alguns clientes no anual. Peguei esse caixa, certo? E paguei a ferramenta. Então foi aí que eu consegui pagar os 1.700 aqui que eu paguei no segundo mês, né? 1.486, que foi o modo agência. Terceiro mês, o que eu fiz? Eu validei script, melhorei a oferta e conseguimos conquistar os nossos primeiros clientes pagantes a um ticket um pouco mais alto. Obtivemos 2 clientes anuais que abriram várias portas e parcerias com planos mensais de 397. Quarto mês, que é onde eu comecei a aumentar um pouquinho mais o volume de clientes, eu melhorei a relação com parceiros, tá? Estreitei relacionamento, tá? E melhoramos o suporte. Então, os primeiros 3 meses eu comi conteúdo da plataforma para estudar, criei, igual o Alex está fazendo, mesma estrutura. Criei vídeo, esses vídeos foram muito bons para mim, então o fato de eu fechar alguns clientes menores me facilitou eu até entender sobre a plataforma. E depois, a partir do mês de setembro, o que eu fiz? Eu fiz uma oferta high ticket e mirei um público com ICP um pouco mais validado. Então, a gente colocou aqui que o nosso cliente ideal é uma agência, mentor, consultor, clientes com time comercial e marketing interno disposto a investir em tecnologia e performance. Se a pessoa não está disposta a investir em tecnologia e performance, esquece, ela não vai, né? Depois, no mês seguinte, contratei e implementei a equipe comercial e foquei na cultura da empresa. Ou seja, reforcei todos os meses a cultura ali, todas as deles, né? Reforço de cultura. E depois eu comecei a expandir time, né? Então, se a gente olhar aqui, em volume de clientes, né? Eu tenho alguns clientes aqui, o que está em verde, né? É o mês que o cliente começou a pagar. No mês de setembro, eu já tive clientes pagando 3.800, 5.800, né? Isso daqui é um setup, na verdade. E aí o valor fixo, né, de 5.800, 4.800, 2.900, na média, né? E eu peguei clientes de assinatura anual e clientes de assinatura mensal para ir pagando os custos fixos. Eu confesso que eu não estou muito preocupado em trazer vários clientes de assinatura mensal. Só que o que eu fiz? Eu fiz parceria com o dono de agência e eu disse assim para o cara, se você me trouxer um cliente por mês, eu isento a tua assinatura. Você pode usar a GrowEye, GHL, né? No meu é GrowEye. Você pode usar a GrowEye por um mês, só que você tem que me trazer um cliente por mês. Cada novo cliente que você trouxer para mim, você tem isenção ali da assinatura. Esse cliente, o que eu faço? Eu treino meu suporte, eu aproveito para gravar vídeos da plataforma e passar para esse cara, e ao mesmo tempo eu vou também usando esse dinheiro para caixa, né? Para pagar a ferramenta, né? E aí eu tenho alguns clientes da Estevo também, que eu sou parceiro da Estevo, né? E a ideia é que esses clientes aqui que eu tenho, eles paguem a própria Estevo, né? Então eu faço oferta ali para a Estevo, eu não entrego isso junto na plataforma, porque eu acredito que o canal de WhatsApp é um canal à parte, eu não coloco isso dentro, porque senão o cliente ele vai querer aumentar o número de instâncias, e aí minha grana vai para o saco, né? Então é o cliente que paga. E eu tenho alguns clientes gratuitos, que foram clientes que eu ofereci lá no começo. E a maioria desses clientes aqui me trouxeram outros clientes. Beleza? E olha que interessante. Esse daqui foi o meu primeiro cliente, Tamires Egedos, que eu fiz uma prospecção via LinkedIn. Eu fechei a assinatura a R$166 e não deu outra. Pagou 4 meses, não usou a plataforma, não fez nada e ainda pediu churn, pediu para cancelar a ferramenta no mês de novembro, tá? Então, assim, é muito preocupante, tá? Vocês têm que olhar isso com muita calma, tá? Falando sobre custos fixos. E por que eu estou mostrando isso? Porque depois a gente vai jogar isso para dashboard. Custos fixos. Aqui está o meu crescimento, né, de MRR e o de total de custos, né? Então, a partir de setembro, eu saí de 1.700 aqui para 2.000 e aí aqui eu aumentei bastante os custos, porque aqui eu comecei a contratar equipe, porque a gente tem um objetivo estratégico de dos 30 para os 100. E não é muito difícil, porque se você já tem os processos prontos, né, você só vai replicar comercial e investir para aumentar o teu crescimento. A margem, eu não sangrei tanto a margem, né? Eu mantive uma margem interessante aqui, e eu considero que uma margem acima de 50% já está ótimo. Então, na medida que você vai aumentando a quantidade de clientes, você também tem que gastar com tráfego, gastar com outras iniciativas para trazer clientes, tá? Uma margem de 50% é maravilhosa, né? Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, se vocês fazem esse tipo de controle, mas é bem legal, tá? E aí eu deixei em amarelo alguns custos que eu quero cortar ali, porque eu já estou usando em outras ferramentas. Mas basicamente esses são meus custos, ó. 3.000 por mês de ferramenta e total de equipe ali 5.300 e assim por diante, tá?
Cara, tá excelente, pô. Margem de serviço, geralmente, quando tá muito boa, é 40%, 45%. Sim, Né? sim. E nem Então- o mercado, né, dá 40% de margem. Cara, pô, fantástico, assim, tipo, se eu conseguir manter acima de 60%, Vai eu pro quero manter varejo mesmo, o varejo, acho que, se eu não me engano, é 20% no máximo. 15%, 20%, exatamente. E Exatamente. que não acompanha a Selic, né, que está em 14%. Mas uma parada legal, gente, é vocês documentarem o crescimento da empresa de vocês, tipo, os aprendizados mês a mês, o quanto vocês estão gastando, o quanto está entrando de clientes, volume de clientes, porque aí depois você consegue calcular um LTV, você consegue ter uma visão muito mais clara, né? Óbvio que aqui eu não estou usando nada muito complexo de planilha, né? Tem umas planilhas cabulosas. É só o MVP ali, só para você ter uma noção ali de custos e margem e poder ir melhorando, beleza? Bom, aqui, o que eu fiz, né? No momento que eu comecei a contratar mais pessoas para o time, né? Gestão de tráfego, gestor de automações que eu estou contratando, web designer, enfim. O que eu fiz? Eu criei esse dashboard aqui, coloquei o objetivo estratégico, coloco a cultura aqui, e aqui eu fui puxando o total de clientes. Então, eu criei, né, na dashboard aqui, ó, vou até mostrar para vocês como que eu criei. Aqui em editar painel. Total de clientes. Qual foi o widget que eu utilizei? Eu utilizei esse widget aqui, total de clientes ativos, contagem por oportunidade, e aqui em condições, eu coloquei que o estágio é ganho e o pipeline é clientes. Então, eu tenho um pipeline aqui, vou mostrar para vocês o pipeline. Eu tenho 3 pipelines, né? Eu tenho uma campanha de conexão, que o SDR está criando conexões ali no LinkedIn. Eu tenho um pipeline de clientes cancelados e o pipeline de clientes. Como que eu organizo o meu pipeline aqui? Onboarding, integração, go live, que é quando o cliente ele entra mesmo usando o sistema, clientes recorrentes, clientes anuais de acompanhamento e clientes free. Se a gente entrar aqui, o status, ele está como ganho, por isso que não aparece, né? Mas se eu habilitar no filtro, ele vai aparecer aqui. Então, de clientes recorrentes, eu tenho alguns campos que a gente precisa criar. Eu vou pegar um exemplo de um cliente aqui. Vamos pegar essa Bárbara aqui. Bruna Barbosa. Ó, o que eu fiz? Eu criei alguns campos aqui na lateral para ter informações sobre dados de pagamento. E esses campos aqui são os campos que aparecem lá na dashboard. Por quê? Se eu utilizar os campos do contato, ó, quer ver? Ó, se eu clicar aqui no contato, isso daqui é um hackzinho, tá? Pega essa informação aqui porque eu custei entender isso daqui. Os campos a nível de contato, eles não entram na dashboard, para a gente poder olhar os números, né? Então, por exemplo, isso daqui é um campo de contato, ó. Eu até tenho dados de pagamento aqui, ó. Então, data de recebimento, quantidade de recorrências, o valor do setup, o MRR, a soma de receita do contato, o ticket médio, ou seja, todos os dados referentes ao pagamento. Se eu faço essa configuração a nível de contato, lá na dashboard eu não consigo manipular, porque ela não me dá essa informação. Eu vou mostrar para vocês. Então, você criou um conjunto de campos personalizados. Sim. Da parte financeira de cada cliente. Exatamente. Eu chamo de dados de pagamentos, né? Dados financeiros, você pode dar o nome que você quiser. E aí eu preencho isso no campo de contato, certo? E depois eu preencho no campo de oportunidades também. Porque aqui dentro, ó, a gente não tem a opção de ver esses números aqui, ó. A gente não consegue, pelo campo de contato, a gente não consegue criar esses widgets de quantidade, tá? Então, o que eu fiz? Eu vim lá em configurações, campos personalizados, criei uma pasta chamada dados de pagamento, e nessa pasta eu coloquei os nomes, né, que eu quero buscar. Só que tem um outro hack aqui, anota aí que vocês vão ter esse problema, que vocês vão ficar com dúvida. Quando colocar dados financeiros, não coloca não coloca o campo de dinheiro. Tem um nome desse campo, esqueci o nome do campo. Você vai colocar o campo numérico. Por quê?
na hora que você vai fazer qualquer cálculo matemático, utilizando automações, ele vai dar um bug. Ele vai colocar 1.0, 1,0, e aí vai dar um problemão para vocês, tá? Então, usa o campo numérico quando vocês forem fazer cálculos matemáticos. Beleza? E aí eu criei esses mesmos campos. Eu vim aqui em oportunidades. Isso daqui é um objeto diferente. Então, você tem o campo contato e você tem o campo oportunidades. Então, eu vou pegar aqui oportunidades. Vocês sabem a diferença, né? Do contato para oportunidade. Então, você criou em oportunidade, certo? Eu criei em contato. Eu criei os dados em contato. Dados de pagamento. E também criei em oportunidades. Mas por que nos dois? Porque quando eu crio em contato, eu não consigo visualizar essa informação lá na dashboard. Mas eu preciso visualizar a nível de contato, porque em automação eu vou fazer um update para um campo de oportunidade. Entendi. Entendeu? Se eu criasse tudo em oportunidade, se aquela oportunidade fosse fechada, o que ia acontecer com o lead? Eu ia perder os dados de pagamento dele. Pensa o seguinte, tudo que está a nível de campo de contato, ele é fixo. É um campo personalidade fixo. É um campo personalizado fixo. Tudo que está a nível de oportunidade tem a ver com uma negociação que pode ter um período de fim. Essa negociação ela pode começar hoje e terminar daqui 3 meses. Certo? Só que se eu quero calcular o LTV, eu quero saber quanto que aquela oportunidade gerou para mim. E se um cliente comprar um outro produto, aquela outra oportunidade também gerou para mim, eu tenho que ir somando as oportunidades. E aí, aonde que eu vou somar essas oportunidades? No campo de contato, de contato. Não de oportunidades. Ficou claro isso daqui, gente? Deixa eu ver vocês aqui. Oi. Deixa eu ver todo mundo aqui. Vocês conseguiram entender isso daqui? Entendi. Alguém ficou com dúvida? Não, velho, de boa. Beleza. Aí aqui, o que eu faço? Tem a oportunidade dos leads, né? Eu criei uma automação para gerenciar pagamentos. E ela está aqui, ó, financeira. O que essa automação faz? Eu verifico qual foi a data que o cliente me pagou a primeira assinatura. Qual foi a data de assinatura? Esse campo aqui, ó, vocês vão usar isso daqui, ó. Lembrete de data personalizada. E aí você vai usar um campo, um custom field chamado data de pagamento da assinatura. Lembra desse campo que a gente criou? Ó, data de pagamento da assinatura. Só que esse data de pagamento de assinatura, ele fica em contato. Dados financeiros, dados de pagamento, ó. Data de pagamento da assinatura. Beleza? É um campo de data. Então, eu verifico, existe um preenchimento nessa data de pagamento de assinatura? Algum cliente tem esse campo? Então, se eu fechar com a Ayrton, por exemplo, eu fechei com a Ayrton hoje, eu vou lá e preencho esse campo. Ele vai ativar essa automação se esse campo estiver preenchido. E quando essa data acontecer? Então, se eu colocar que a data de pagamento da assinatura com a Ayrton for amanhã essa automação vai acontecer. Cara, a Active Campaign não tem isso. Nenhuma outra ferramenta tem isso daqui. E isso daqui ajuda muito. Por exemplo, você quer colocar, por exemplo, data de aniversário do lead. Você coloca esse campo, custom field, data de aniversário, você pode dar um nome para ele, né, do campo personalizado, e quando aquela data acontecer, você mandar uma automação de feliz aniversário para o cliente, etc. Beleza. Quando chega na data de lembrete, né, quando chega na data da assinatura, eu faço uma verificação. Esse cliente, ele tem uma recorrência ativa? Existe um MRR atrelado a esse cliente? E aí, esse campo de MRR, aqui, e isso daqui que é o que vocês provavelmente vão ter dificuldade. Esse campo aqui,
ele é um campo de contato. Dentro dos gatilhos aqui da GHL, a gente não tem um campo de oportunidade. Então, eu não consigo vir aqui, por exemplo, e adicionar um segmento e procurar, por exemplo, um campo de oportunidade. Não tem essa opção. Só tem campo de contato. Então, eu preciso vincular aquele valor a um campo de contato, certo? E aí, se existe uma recorrência e ela é maior do que 1, maior ou igual a 1, essa recorrência existe. E aí eu vou fazer um cálculo matemático. Eu quero dizer o seguinte, a primeira verificação que eu vou fazer é o seguinte, legal, qual que é a soma total da receita desse contato? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o campo MRR na soma de receita total do contato. E aí eu vou atualizar o campo soma de receita total do contato. O que eu estou dizendo para a GHL? GHL é o seguinte, ó, quando acontecer o pagamento do cliente na data lá em cima, que é essa data aqui, a primeira coisa que eu quero que você faça é o campo de MRR que ele estiver preenchido, ele tem que somar, eu vou adicionar um valor no campo soma receita total. Então, no primeiro mês, esse campo ele vai estar 0. Mas quando chegar a data de pagamento, ele vai estar lá, 397. Depois, eu vou dizer o seguinte, agora que eu já tenho o primeiro pagamento, eu quero renovar a data de assinatura para um mês para frente. Então, ele vai fazer um update e vai trocar. Ah, não é mais 22 de novembro, agora eu quero que seja 22 de dezembro. E também, eu quero adicionar uma quantidade de recorrências, dizendo que agora eu quero que seja mais uma recorrência na quantidade de recorrência. Ou seja, o cliente pagou uma vez, mês que vem vai estar em 2, depois vai estar em 3, depois vai estar em 4, assim por diante. E, por fim, eu quero fazer um cálculo do ticket médio. Para fazer o cálculo do ticket médio, eu pego a soma de receita total do contato e divido pela quantidade de recorrências. Então, se ele tiver 3 recorrências e tiver pago ali 397, vai dar perto de 1.200, né? O ticket médio vai ser 397, obviamente, tá? E aí eu atualizo o campo ticket médio. Fiz isso, qual é a outra coisa que eu vou fazer? Eu vou encontrar a oportunidade, porque veja só, eu atualizei campos de contato. Agora eu vou encontrar a oportunidade que esse cliente está e vou fazer um update financeiro. Qual vai ser o update que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, o campo de contato chamado valor de setup precisa ser atualizado. Desculpa, deixa eu voltar aqui. O campo da oportunidade, valor de setup. O que é esse campo da oportunidade? É esse campo aqui, ó. Vou clicar em uma oportunidade qualquer aqui. Ó, dados de pagamento, ó. Esse campo aqui, ó, valor de setup da oportunidade, ele está vazio, certo? Então, eu vou fazer um update. Eu quero que você faça um update pelo valor do contato, pelo campo valor do contato. Então, eu só vou vir aqui, ó, e vou selecionar um campo personalizado chamado valor de contato. Beleza? Eu quero também atualizar o MRR. Eu também quero atualizar a receita total. Eu também quero atualizar o ticket médio. Eu atualizo tudo. Então, tudo que está lá no campo de contato, eu vou atualizar no campo de oportunidade. Porque só assim eu consigo ter a visualização lá da minha dashboard. Ficou claro isso daqui, gente? Ficou, pô. Ficou mesmo? Ficou, pô. Tava vendo outras coisas aqui, mas acredito que fazer dá para fazer. Complexo, olhando aí, pelo que tu explicou, agora eu não reproduziria igual no mesmo momento, mas assistindo depois, eu vou fazendo com calma. Dá para fazer. A gente pode fazer um exemplo aqui para vocês verem como é, tá? Massa. Mas pense o seguinte, ó. Esse dado aqui, ele não está sendo puxado do campo do contato. Ele está sendo puxado do campo da oportunidade.
Porque a dashboard, ela não puxa nada do contato, ela só puxa da oportunidade. Entendi. Essa é a sacada. Então, Por eu isso tem que crio no criar campo nos de dois. contato e faço um update no campo de oportunidade. E aí eu consigo construir uma dashboard à vontade, com várias informações. Massa. Bom, uma outra solução que vocês poderiam ter é criar um objeto personalizado. O que é um objeto? É isso daqui, ó. Quando eu venho aqui em campos personalizados, o campo de contato pertence ao objeto chamado contato. Eu tenho outro objeto chamado parceiro. Parceiros, né? Que aí eu vou colocar só os meus parceiros de negócio. Aquele objeto, ele vai ser utilizado dentro também da dashboard, tá? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Você tem clínicas de estética. Você pode criar um objeto chamado de consultas ou pacientes. E aí você vai colocar dentro de cada consulta os pacientes atribuídos àquele objeto, em vez de ficar criando uma oportunidade. Óbvio que dá para a gente falar sobre isso depois, mas quem é programador aí já pegou a dica, né? Eu acho que tem um colega aí que ele é programador. Deixa eu ver quem que é aqui. Acho que é o Watson, não? Ele tá aí? Deixa eu ver. Watson, você tá aí? Você conseguiu pegar a ideia aí? Deve ter saído aí. Deve ter saído. Beleza? Então, ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Uma vez que eu tenho esses campos preenchidos da maneira certa, eu começo a preencher os meus dados de contato. Então, o que eu gosto de colocar aqui? Por exemplo, total de clientes ativos, total de clientes pagantes ativos, total de clientes gratuitos. Aqui eu, inclusive, preciso atualizar esse campo. Total de churn, total de receita anual, né? Total de receita total do mês de janeiro a dezembro. Isso daqui vai ser atualizado, tá? É porque, como eu fiz, ele vai pegar o retroativo e ele vai alimentando, né? Fiz recentemente. Então, na medida que os clientes forem pagando, eles vão atualizando os campos lá de data de assinatura. Coloco o meu ticket médio, a minha maior receita e a minha menor receita. Eu vou abrir um desses campos aqui para vocês verem, que é esse daqui, ó. Ticket médio. Vou editar. O que eu fiz para calcular o ticket médio? Eu disse que o campo é ticket médio de receita, só que aqui na condição eu filtrei qual que é o campo que eu quero. Então, eu quero que o campo valor do lead seja maior do que 1. Qual que é o campo valor do lead? É o campo lá da oportunidade. Beleza? E no pipeline também de clientes e no status ganho. E aí eu não coloco os outros pipelines aqui, eu só coloco clientes do pipeline de clientes. Se eu não tivesse um pipeline, ele não ia somar isso daqui, ia dar problema. Tá? Outra coisa que eu faço aqui, ó, maior receita, ó. Eu venho aqui, vou editar. A partir de um contato habilitado, eu quero o máximo de receita na condição clientes. Então, ele vai puxar todos os clientes que estão no pipeline de clientes e vai me trazer o que tem a maior receita mensal. Aí eu fiz aqui um controle também de leads ganhos, né? Quantidade de leads ganhos. E os respectivos dados aqui. Então, isso daqui é uma tabela, né? Ó, eu coloquei no formato pizza, né? Ele vai fazer a soma de receita total e a condição aqui também é leads ganhos no campo personalizado receita total. E já vai me dar essas informações. Eu sempre coloco maior que 1 para não ficar somando o que está em 0 ali. Às vezes eu esqueci de colocar um lead, já é um sinal de alerta. E por fim, eu fiz um forecast. O que é o forecast? São os leads que estão perto de fechar comigo. Então, eu selecionei algumas colunas aqui, ó, com os dados de contato. E aí, na condição aqui, eu coloquei que o pipeline é clientes e também o pipeline de vendas. Se tiver algum cliente ali que o status é aberto, tanto no pipeline de clientes quanto de venda, significa que esse cliente está na fase de negociação ainda. Ele não fechou, mas ele está perto de fechar. E, por fim, eu coloquei também todos os clientes ativos com os respectivos custos, né? Então, eu puxei aqui o nome da oportunidade, a quantidade de pagamentos que esses clientes tiveram, o valor do setup, MRR, receita, e criei uma dashboard dessa forma aqui, ó. Coloquei os clientes ativos, dei um nome, peguei todos os campos que eu quero mapear,
E aí isso daqui são campos de contato. E coloquei a condição. Desculpa, esses são campos de oportunidade, tá? Isso daqui só vai aparecer em oportunidades. E aí, aqui, eu tenho a condição, que é status ganho, status, né? Cliente ganho, e tanto no pipeline, desculpa, gente, tanto no status aberto do cliente ganho, quanto no status ganho do pipeline de clientes também. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse pipeline aqui, ele é um pipeline da agência aqui que eu criei, tá? Eu tenho outro cliente que eu criei esse pipeline aqui, ó, X8. Eu criei um pipeline de tráfego pago. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o objetivo da empresa, para o dono saber qual que é a estratégia da campanha, a quantidade de leads no mês que já foram prospectados, a quantidade de leads no mês passado também, o valor gasto na campanha, quantidade de impressões, alcance, o CTR, né, o custo do CPC, e aí criei um gráfico com volume diário de leads. Então, isso mostra para ele, traz uma noção de sazonalidade, né? Se a gente vier aqui, ó, olha como que eu criei esse campo. Ó. Clicar em editar. Ó, eu coloquei o nome volume de leads e coloquei contagem de contato. Pedi um detalhamento diário e coloquei a condição que é, eu quero a atribuição mais recente no meio Facebook. E aí ele me deu o campo aqui, inclusive do mês passado, né? Porque a campanha começou quase que nesse mês, né? Então, é uma forma de mostrar para eles ali essa dashboard. Outra dashboard que eu criei para eles foi essa daqui de script comercial. Eu peguei um material que eu tinha no ClickUp e vinculei o iframe do ClickUp aqui, da página do ClickUp. Então, eu coloco para eles aqui todo o script. Se eles estiverem com dúvidas, né? Às vezes está fazendo a ligação, abre no pipeline e já vai acompanhando o script ali de como tem que ser o atendimento. Óbvio, isso daqui foi feito no GPT, né? Só fui ajustando uma coisa ou outra ali, mas já dá para o cliente uma visão muito mais clara. Você colocou esse iframe aí, só para a gente ver? Aqui, ó. Clique em editar. Foi o mesmo que ele fez com o vídeo do YouTube. Isso, exatamente. Ó. Editar. Aí eu venho aqui e colo a URL lá no ClickUp. Ah, tipo URL, entendi. Isso. Mas tem o iframe também, a opção de iframe. Dá para fazer via iframe ou URL, tá? Às vezes o URL dá ruim, não funciona 100%, tá? O do ClickUp só funciona com documentos. Se você quiser colocar, por exemplo, o ClickUp inteiro aqui, você não consegue. Tem que ver qual que é qual que é a disponibilidade da ferramenta, tá? O YouTube, Cara, a gente tentou colocar o iframe e não deu certo. Só funciona com URL. Sabe um negócio legal que eu fiz, Nash? Eu coloquei links no menu no menu do CRM. Por exemplo, o Alex ele tem uma ferramenta de prospecção de KINAI. Né? Eu peguei o link, em vez de colocar aí no dash, por exemplo, eu coloquei no menu do lado. Entendeu? Legal. Aqui do lado, né? Coloquei coloquei o do Econodata, coloquei, tipo assim, eu vi que sites que precisavam de algum login, por exemplo, sites do Google, por exemplo, né? Serviços que precisavam de login, ele não funcionava lá. Sim. Mas sites que não, por exemplo, eu coloquei o Econodata, coloquei o da Casa dos Dados, né, para fazer prospecção, e funcionou tudo dentro aqui. Sensacional, sensacional. Ó, aqui eu coloquei uma bíblia comercial, peguei o ClickUp, criei várias páginas do ClickUp, tá vendo? Aí ele vem aqui, eles meio que já sabem o que fazer, né? Então, dou tutoriais e processos aqui para facilitar para o time comercial, né? Massa. Tem aqui o da Estevo também, né? Eu já coloco o menu da Estevo aqui do lado também, para eles poderem fazer a configuração quando cair, tá? Agora, tem uma coisa que eu fiz aqui, lembra? Eu falei para vocês que eu ia mostrar uma paradinha que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma conta, isso foi logo no começo, tá? Eu criei uma conta chamado ADV Gabriel Amâncio. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no painel de controle. Na verdade, eu fui no GPT e pedi para o GPT criar ali 200 a 300 contatos fakes. Uhum. E aí, eu coloquei aqui, ó. Colocar nesse ano aqui, ó.
eu preenchi com oportunidades, né? Subi as oportunidades ali nos contatos, e aí criei essa dashboard aqui. Então, eu não tinha cliente. Como que eu ia mostrar resultado se eu não tenho cliente, né? Eu criei esse daqui a título de modelo, né? De exemplo. E aí, lá em oportunidades, a mesma coisa. Então, o cliente batia o olho aqui, ele ia falar, poxa, mas tem muito lead qualificado aí, né? Mas, na verdade, isso tudo foi criado, né, para mostrar para os clientes as oportunidades que a gente tem com a ferramenta. Massa. Então, você Não, sobe... excelente, pô. Que às vezes sobe, você, porra, você vai fazer uma demo, vou mostrar o quê, né? Tipo, Exatamente. massa. Beleza, gente? Eu queria saber se vocês têm dúvidas. Obviamente tem dúvida pra caramba, né? Porque, pô, não é... Eu queria mostrar coisas simples ali, que é o... Até pra vocês entenderem como que eu organizei, né? Uma dashboard simples, utilizando os próprios recursos. Dashboards personalizadas, que vocês vão criar de acordo com o que vocês querem ver na plataforma. E um exemplo de dashboard criado com automação, aonde você consegue criar ali regras para essa automação de updates, né? Utilizando tanto campo de contato quanto campo de oportunidade para poder criar e subir ali na plataforma. Não, sensacional, pô. Curtiram? Sensacional. Cara, simples não é. Simples ficou, né? Simples ficou simples, mas simples não é. O cara, eu imagino aí a correria de ti, cara, é que nem, irmão, é que nem fórmula de Bhaskara. É simples de aplicar, mas o cara tirou isso do nada, né? Então, cara, parabéns, velho. Sensacional. Tu tinha mostrado já o teu dash, né, pra gente numa outra oportunidade. Sim. E agora explicando assim, velho, ficou bem mais claro. Sim. Bem mais claro. Você joga no GPT, ó, uma coisa legal que eu gosto de fazer aqui, eu uso o Perplexity. Então, eu entro na central de ajuda da GHL, pego a categoria que eu quero entender e jogo no Perplexity naquele modo de como fala, né, de superinteligência, que ele cria documentos. Sim, né? o modo agente lá, né? E aí eu peço para ele criar um tutorial completo para mim em PDF, daquelas páginas. Então, ele navega página por página e cria um tutorial. Eu jogo esse tutorial num chat GPT personalizado e coloco um prompt do que eu quero satisfazer de necessidade. Então, por exemplo, se eu quero dashboard, eu pego todo o conhecimento da GHL sobre dashboard, jogo para o Perplexity preencher com vídeos, com tutoriais que tem na internet, ele cria um super documento e eu jogo no GPT, cara, porque GPT é imbatível, velho. Eu estou usando o Gemini, estou usando o Cloud também, cara, o GPT, assim, ele traz um resultado muito legal, sabe? Eu, pelo menos, tenho gostado bastante ali do resultado, né, para resolver esses problemas, né? Então, é uma forma de você ir mostrando para os clientes e aprendendo. Se eu pudesse trazer aqui, sei lá, mais algo que mudou o game aqui, cara, é você ter o que mostrar para o cliente. O cliente quer ver, ele quer entender, né? E quando a gente mostra dashboard do quanto ele pode ter e caminho que ele pode chegar e trilhar, cara, a venda fica muito mais fácil de ser executada. Tem um outro conteúdo que eu gosto bastante, que é o do Jeremy Miner. Vocês já ouviram falar? Não sei. Nunca ouviram falar? Pô, esse conteúdo aqui é bizarro, velho. Vou mostrar para vocês aqui. É um que é um indiano? Não. Não, né? Esse cara aqui, ó. Cara, vocês têm que engolir o conteúdo desse cara aqui. Tipo, comer com farofa. Esse cara aqui, ó. Ele foi considerado o melhor vendedor. Ah, sim. Ele usa uma metodologia chamada NEPQ. Eu já vi esse cara em alguma coisa, alguém comentando no Instagram, mas eu não... Bizarro, irmão. Bizarro, assim. Ele fala sobre a teoria de vendas neuroemocionais. Entendeu? Você seguir um processo onde o cliente ele vai praticamente implorar pela tua solução. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os melhores vídeos dele, joguei lá no Perplexity, eu peguei o canal, peguei todas as informações e o Perplexity criou um super documento sobre NEPQ. Inclusive, se vocês quiserem, eu até documento com vocês aqui, ó. Que é a metodologia dele 100% aprofundada, tá vendo? Manda pra gente esse documento aí que já... Manda sim. Manda sim, pode deixar. E aí tem todo o passo a passo ali. E aí o que eu fiz? Eu criei um GPT personalizado
aonde o GPT me monta todos os scripts com tudo que eu tenho que saber sobre aquela metodologia, entendeu? Na verdade, o script seguindo aquela metodologia para eu poder quebrar a objeção e falar com os clientes. Então, Massa. assim, cara, outra coisa muito legal que eu recomendo vocês, para quem tem MacBook, tá? Pega o GPT Atlas, eu não sei se vocês já baixaram o Atlas, abre a GHL com o Atlas do lado. E Muito aí, bom. tudo que tem na página, você pode ir pedindo para ele te ajudar ali a configurar, entendeu? E se você coloca um O prompt Perplex também para faz ele... pelo modo assistente. Oi? O Perplex também faz pelo modo assistente. E o Perplex é bom porque é ilimitado. É. Se você tiver o plano Pro, né? O Atlas, ele tem só, acho que é só 40 vezes que você pode usar por mês o modo agente. O Perplex é ilimitado. Se você Comet, tiver né? o plano Pro, que é o Comet, Cara, né? O navegador. Massa. O Atlas eu já usei bastante. Vou tirar a dúvida. Eu perguntava o que que esse campo aqui, para que serve, não sei o que. Ele falava lá. É impressionante, é muito bom. É muito bom. Assim, ó, cara, a gente tá com a melhor ferramenta do mercado. Assim, não tenham medo de fazer assinatura, tá? Eu não tô falando pra vocês assinar porque o Alex é meu brother, a gente trabalha junto. Não, é porque, cara, vai valer a pena. Vai valer muito a pena. A chance de você fechar um cliente num ticket alto com essa ferramenta é muito maior do que com qualquer outro serviço. Porque aqui fica tangível o cliente ver aquilo que vocês estão querendo mostrar, tangibilizar, né? Trazer ali como solução para o cliente. Agora, é pitch de venda. Vocês têm que estudar pitch de venda, vai ter que entender um pouco mais sobre automações. Vocês já fazem isso a vida inteira, né, bicho? Já são mestres em automação. Essa ferramenta aí que você tá mostrando é igualzinho como. Bom, só que não, né? Ô, mano, de verdade, mano. Não dá nem para comparar, galera. É outra parada, mano. É uma ferramenta de marketing, não é um CRM. É isso que a gente tem que tirar da cabeça, entendeu? Ferramenta de marketing, né? E nós tudo somos marqueteiros, pô. Eu posso fazer uma sugestão? Eu tenho mudado um pouco a maneira como eu vendo. Eu não falo que eu tenho um CRM, eu falo que eu tenho uma ferramenta de dados. Porque, de fato, a GHL é uma ferramenta de... Eu falo GROAI porque eu fico me forçando a não falar GHL, tá ligado? Eu vou falando, daqui a pouco eu solto um GHL e o cliente não pode saber, né? Mas, assim, o que a gente tem a nível de dados aqui é bizarro, gente. Bizarro. Total, mano. Isso no longo prazo, mano, faz total sentido, cara. Parte de rastreamento, depois você conseguir fazer... né, para quem tem um pouco de entendimento de growth market, cara, o que você consegue fazer de estratégia de growth market usando a ferramenta, cara, é bizarro, que você não daria conta de fazer com outras ferramentas, e se você fosse usar outras ferramentas, você gastaria rios de dinheiro. Muito, muito, muito. Ah, absurdo, absurdo. E é isso. Vamos junto. Não dá para a gente ficar com a cabeça de, mas o como faz isso? O não sei o quê. Não, mano, não dá para comparar. É uma ferramenta totalmente diferente. É outro nível, é outro patamar de ferramenta. Né? Que tem CRM. É isso que a gente tem que pensar. É uma ferramenta de marketing que tem um CRM. Pode ser utilizada. Né? Eu vou falar para vocês, se eu tivesse descoberto essa ferramenta há um ano atrás, eu já tinha batido esses recordes. Não, mano, mas tudo tem o seu tempo, velho. É tempo ao tempo, mas assim, não demora. Eu não fico pensando se vale a pena ou não, só vai, cara. Todo tempo. Só vai. Inclusive, eu conheci a ferramenta há mais de um ano atrás, nem olhei. Aí depois, há 6 meses atrás, não olhei. Até que foi o momento, né? O momento certo. Talvez lá atrás tivesse tentado. Eu também tinha visto já algum tempo atrás, mas também olhei assim, o quê? 200 e poucos dólares, não sei o quê. Não sei nem como é que é essa ferramenta aí, não via ninguém falando. Não. A ferramenta se paga, velho. Se paga muito fácil. O Alex mostrou a ferramenta, porra, velho, já tinha visto e tal, mas desse jeito eu não sabia que ela fazia isso tudo, não. Muito massa. Muito massa. Sim. Mas é isso, meus queridos. Turma, é isso aí. Cara, sensacional. Galera, obrigado. Obrigado aí pela aula. Sensacional.
Vou subir na plataforma lá. Para quem é assinante da comunidade, depois de 7 dias. É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me acionar ali, me chamar no Instagram, no WhatsApp, no grupo. E vamos trocando figurinha. A gente está aprendendo cada dia mais com a ferramenta, né? Eu acho que não existe ninguém que é guruzão na ferramenta aqui no Brasil. O Brasil está distante de ter alguém ultra qualificado na ferramenta. Tem algumas pessoas que são referências, obviamente, mas a maioria está lá nos Estados Unidos consumindo na fonte. E, cara, a ferramenta, ela está se desenvolvendo cada vez mais. Até 6 meses atrás, a ferramenta tinha 200 colaboradores ativos, hoje já passou de 2.000. E eles estão abrindo filiais em países... Eu acredito que ela ainda nem entrou no Brasil de fato, tá ligado? Sim. Na hora que ela fizer, que ela entrar no Brasil, que ela ter aderência de fato, que é quem vai fazer isso somos nós, né, os usuários, cara, vai ser outra parada. Sim. Show de bola, queridos. Então é isso. Valeu, Alex. Tamo junto. Sucesso. Valeu, Rafa. Valeu, Vamos que Isso vamos. aí. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Semana que vem temos uma aula com o Ayrton Viana, da agência Oceano Azul, onde ele vai trazer para nós ali a personalização de CSS, trocar os widgets, os ícones, as paradas todas ali, fazer o seu SaaS aí ficar com a cara da tua marca, da tua agência. E a cara dos teus clientes também, se quiser vender algo mais Cara personalizado. dos seus clientes, exatamente. Então, a Ayrton tá preparando uma aula aí para nós semana que vem. E é isso, turma. Só falar o dia e o horário, viu, Ayrton? Que a gente já coloca na agenda aqui pra gente já deixar Cara, marcado aí pra galera. tu acha que esse final de semana já rola ou tu prefere próxima semana, no meio da semana? Acho que é melhor pra próxima semana, né? Então pronto, beleza. Dá um espaço pra galera aí absorver, né, o que o Nash entregou, aplicar, né? Não Tem que adianta assistir nada, 10 vezes né? aqui. Participar, não assistir e não aplicar, né? Tem que aplicar. É isso aí, galera. Abraço, então. Tamo junto. Show, valeu, Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, falou. Valeu, boa sexta aí. Parar de gravar aqui. Parar a gravação.